sede aqui nos encontrarmos, pois de longa data os indivíduos que processam alguma fé religiosa, umas interpretações múltiplas ao longo do tempo e ao longo das vertentes filosóficas que também são variadas, sempre depositaram o entendimento na justiça de Deus. Justiça essa que, mesmo quando apresentada de uma forma não muito bem compreendida, ainda assim entendiam que ali estava uma justiça. E para melhor exemplificar isto, nós trazemos um episódio que já comentamos em outras oportunidades, de uma grande catástrofe acontecida em Lisboa em 1755, no dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos. A catástrofe que praticamente destruiu a cidade de Lisboa naquela época. Acreditam os historiadores que ceifou mais de 20 mil pessoas, fora os outros que ficaram inválidos, sequelados, perderam as suas posses, perderam entes queridos, enfim. E principalmente por ser dia de Todos os Santos, dia em que aqueles devotos, aqueles católicos muito devotos, que sempre foram os portugueses, nas suas igrejas a rezar, e eis que em determinado momento vem tudo abaixo. Uma destruição sem precedentes. E o clero da França, numa análise muito simplória, afirmou que ali estava o castigo de Deus aos pecados do povo de Lisboa. Então, ali estava se apresentando para os entendimentos daqueles a justiça divina. A justiça divina se apresentou através de uma catástrofe sem precedentes para aqueles padrões, e ainda que fosse no dia de hoje, mantidas as proporções populacionais, também seria uma tragédia de grande magnitude. Então, como mencionamos, o entendimento é que ali estava a justiça divina. Claro que sempre tem aqueles que fazem o contraponto, aqueles que são os pensadores de ocasião, aqueles que tentam, com um esforço tremendo, um raciocínio lógico, mas por que o povo de Lisboa? O que o povo de Lisboa faz de diferente dos outros povos de então, das grandes capitais do mundo? E por que só Lisboa e não outras cidades de Portugal? E também levavam um entendimento de: como assim justiça? Que justiça é essa? Que alcança alguns e não alcança outros. Que justiça é essa que não escolheu as suas vítimas? Crianças, por exemplo, qual é o pecado? Pessoas que até então tinham uma conduta imaculada. São questionamentos levantados na época e poderíamos hoje abrir esse debate de uma forma bastante clara. Mas isso não exclui que ali havia um entendimento para alguns da justiça divina. Não exclui que mesmo aquele entendimento, que ao nosso ver equivocado, era uma fé que agiam com desprendimento, agiam com convicção, e que ali estava a justiça divina. Mas logo adiante, pouco mais de 100 anos, Allan Kardec edita o Livro dos Espíritos. Este livro, que é o primeiro livro da codificação espírita, então prevejam bem, isso lá o terremoto em 1755. Kardec, a primeira edição, em 1857. Século. E dentro desse livro, que é o primeiro livro da codificação espírita, dos 5 livros, livro que certamente todos nós conhecemos, com as suas 1019 questões, pelo menos a partir da segunda edição, e ali Kardec dirige uma série de questionamentos aos espíritos superiores sobre vários temas, sobre vários assuntos que são ainda atuais nos nossos dias. E na segunda parte,
ele vai fazer alguns questionamentos, né? Qual o objetivo da encarnação? Qual o objetivo na segunda parte, no seu capítulo 2? E aí temos a pergunta, que é a pergunta de 1 e a 2. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta é: Deus lhe impõe, né, a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns expiação, para outros missão. Visa ainda, né, o fim de colaborar, estou abreviando aqui a pergunta, colaborar, né, com a obra da criação. Colaborar com Deus. Então está dizendo que nós aqui nos apresentamos na carne com o objetivo de evoluirmos, mas não só com o objetivo, assim, impõe, é da regra de Deus, né? Como esta imposição de perfeição, ou até mesmo a imposição de passarmos pela expiação, passarmos por formas adversas, né? Que é uma forma didática também de ajustarmos os nossos seres, né, em razão, né, de equívocos pregressos, mas também de auxiliarmos na obra da criação. Então nós auxiliamos. Quando nós auxiliamos a nós mesmos, nós somos obra da criação, somos criaturas de Deus, então nós auxiliamos a nós mesmos. Auxiliando a nós mesmos, nós estamos auxiliando a obra da criação. Mas também auxiliamos a obra da criação no sentido maior, no sentido macro, daqueles que nos cercam, do ajuste do planeta, através de pensamentos adequados, ou até mesmo de formulação de ideias novas que contribuem para uma evolução coletiva. E ele vai perguntar, né, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, né, continuar a depurar-se? Ele não alcançou, mas ele teve a oportunidade da encarnação, não alcançou, que é o normal das nossas existências, né? A gente pode melhorar, e este é o objetivo, né? Mas a perfeição absoluta, né, diríamos que, à luz dos ensinamentos espíritas, é impossível numa única encarnação. Impossível. Podemos melhorar e muito, mas nunca chegar à perfeição numa única encarnação. Do que dirá na primeira, que é a primeira no qual ainda somos espíritos bastante maturos, bastante jovens na criação e muito ignorantes no saber do conhecimento. Então, sofrendo a prova de uma nova existência. Nós vamos sofrer a prova de uma nova existência. Não depuramos, que é o normal, nós não vamos conseguir. Vamos ter a prova de uma nova existência. E aí vai questionar quantas vezes nós vamos ter esta prova. Porque também tem muita especulação, alguns inclusive atribuir, né, a conhecimentos espiritualistas, mas que não encontra guarida à luz da doutrina espírita, de que não há um número fixo, não há um número pré-determinado. Tanto que Kardec vai instruir que tantas quanto forem necessárias. E a necessidade é uma necessidade individual. Cada um de nós vai aproveitar no seu tempo, na sua velocidade, na sua condição de assimilação de conteúdo, né, esta evolução. E na medida em que ele vai, né, acelerando ou nem tanto, as oportunidades vão se apresentando. Sem contar que muitas vezes nós desperdiçamos um tempo precioso ou adquirimos compromissos extras não planejados, né, que nos criam entraves adicionais. Então, não há um número definido, é tantas quanto forem necessárias. E ele vai dizer ainda, né, que esta reencarnação, ali se apresenta a justiça de Deus. É a chave daquela questão, né, voltando nos recuados tempos, que as crenças de uma forma direta, diversas, os indivíduos também,
né, atribuir uma justiça sem compreendê-la. E os espíritos nobres vêm dizer então a Kardec, vieram dizer a Kardec, que a justiça se dá através das oportunidades de refazer o trabalho que deixou de ser feito ou que foi mal feito. Vão nos dizer também que um pai bondoso, um pai justo, ele sempre deixa a porta aberta ao arrependimento. E este pai, sendo bom, sendo justo, que é o Criador, a porta aberta ao arrependimento é a gente se dar conta que podia ter feito diferente e nos habilitamos a refazer a tarefa através do arrependimento. O arrependimento é quando nós, né, passamos a entender que não devíamos ter agido daquela forma, que devíamos ter agido, né, ou seja, que nós, né, a gente afirma, se eu pudesse voltar, eu teria feito diferente. E é isso. Só que a gente não pode voltar, mas pode recomeçar. E aí recomeçamos só quando nos arrependemos. Porque quando não há a chave do arrependimento, o processo de avanço, o processo, né, de progresso, né, ele fica muito prejudicado. Porque nós ainda achamos que o erro é o certo. O que fizemos é o que devia ter sido feito. E se a oportunidade dos outros se apresentassem nas mesmas circunstâncias, faríamos de novo. Então não houve o arrependimento. E a doutrina então nos esclarece que uma vez apresentado o arrependimento, nós começamos a refazer a tarefa. Passando pela expiação, passando pela reparação. A reparação é quando criamos danos e temos que reparar o dano. Não adianta a gente querer, né, contratar um terceiro, né, para que faça um trabalho que nos compete. Então vai nos dizer que esta oportunidade de aqui nos apresentarmos novamente, ele tem um nexo direto com o nosso passado. E como nós, né, temos essa graça, essa dádiva, tanto que Emmanuel vai dizer que nós temos que agradecer, né, as nossas encarnações, as nossas vidas, mesmo que num corpo prejudicado, defeituoso, que é uma bênção de Deus, que a gente tem que agradecer. Porque é a melhor forma de aprendermos com o nosso passado, construindo o nosso futuro. É a forma como nós nos encontramos. Não pode ser diferente. Como já mencionamos em outras vezes, e não foram poucas, né, nós tivemos uma participação ativa preparando a nossa vinda até aqui. E temos que ser gratos não pelo corpo que temos, não pela oportunidade, né, eu digo não só, né, pelo corpo que temos e não só pela oportunidade de aqui, né, que foi nos apresentada, de aqui aportarmos. Mas temos que agradecer porque para a nossa vinda, para a nossa presença aqui, na qual já somos muito ricos, porque é uma riqueza espiritual que poucos têm, que é esta oportunidade de refazer ou a oportunidade de avançar a passos mais largos. Então temos que agradecer porque a nossa chegada aqui envolveu equipes inumeráveis, colaboradores que se aliaram ao nosso projeto, preparando, nos tutelando, nos fornecendo as condições para que melhor as coisas acontecessem, mas também por aqueles que nos deram a vida. Se nós temos que renascer, se nós reencarnamos, como se renasce? Da forma biológica conhecida por todo mundo, da forma como todos nascemos. Pois bem, para chegarmos ali, alguém teve que nos ceder o ventre, alguém teve que nos ceder nutrientes,
teve que nos carregar. Alguém teve que assimilar os nossos fluidos. Que aprendemos recentemente numa das obras do André Luiz, em que o espírito que está reencarnando, como via de regra, a maioria de nós aqui na Terra, com raríssimas exceções, somos espíritos que ainda trazemos na nossa essência alguns equívocos, algumas perturbações do nosso passado, né, no sentido de fluidos deletérios, fluidos desequilibrantes. Ao começarmos o processo de reencarnação, desde a concepção, a gestação, nós passamos a transmitir parte dos nossos fluidos desequilibrantes para a mãe. É a primeira a receber essa carga energética não tão boa. E ela depura, porque o processo biológico é esse, do ponto de vista espiritual. Ela recebe esta carga energética e vai depurando. Ela já vai preparando o nosso ambiente para que nos acordarmos em condições melhores do que antes. Menos desequilibrantes se não passássemos por essa ação. Alguém vai dizer, mas eu não tive mãe, minha mãe abandonou, isso aqui pode acontecer, como a gente sabe que acontece. Mas alguém fez as vezes da mãe. E a gente não sabe, às vezes, a carga emocional, a carga de preparo psicológico, social, econômico, cultural, daquela mãe para agir com ele. Mas alguém o fez. Tanto que na mesma obra que estudamos, nós vamos ver que na obra de Deus não há orfandade real. Uma frase lá dita pelo instrutor espiritual, que não há orfandade real, do ponto de vista espiritual. Mesmo que haja um órfão sob a ótica humana, há espíritos que o amparam e alguém, alguma instituição, alguma alma abnegada, vai dar o suporte necessário para que o indivíduo prospere e chegue a avançar no seu projeto de evolução. Então não há orfandade. Então temos que ser, sim, gratos pelas oportunidades que nos são alcançadas. Porque a oportunidade que Deus age para processar, para proceder à sua justiça. Nós somos frutos da justiça divina. Então, mesmo nas grandes adversidades humana, as grandes catástrofes, os percalços que acontecem na vida de todos nós, ali há uma motivação. Espíritos imperfeitos que somos, com diversas oportunidades que já angariamos, mas sempre deixamos uma pontinha a fazer. Fora os equívocos que certamente não foram poucos no nosso passado. Brinco, que muitos irmãos já devem ter me ouvido, que a melhor forma de entendermos o que somos é olharmos a história da humanidade, a história da civilização humana. E nós vamos ver que a história contada pelos livros tradicionais não é nem sobre a ótica espírita, embora a ótica espírita também reforce isso. Vamos encontrar em Emmanuel, no Caminho da Luz, os relatos dos grandes equívocos em várias épocas da história da humanidade. Mas vamos pegar os livros tradicionais e vamos ver que raro foram os momentos de paz na Terra. Muito mais foram os de guerra. E não uma guerra isolada, como se vê hoje. Era guerra generalizada. Quando não eram as guerras das grandes coletividades, eram as guerras individuais. Hoje, a gente fala assim, o mundo está perdido, os crimes. Basta estudar a história da humanidade que nós vamos ver do que nós fomos capazes. Essa é a história da nossa vivência. Eu fui este, eu fui aquele outro, pouco importa. O fato é que a história que retrata, que espelha as nossas vidas de uma forma geral, não individual, não é uma história boa. Não é uma história de ótimas vivências.
E vamos encontrar este reforço com a literatura espírita, e que ali nós vamos encontrar, para nossa surpresa, que a maioria dos crimes ficaram incólume, ficaram velados. A gente, mas no passado, não, no passado a gente não sabia. E aí vamos contar, esses informes espíritas, que indivíduos que eram exemplo para a sociedade, indivíduos que tinham então um caráter a ser, digamos assim, elevados, ser mostrado nas praças públicas, cometeram verdadeiras barbaridades. Assassinatos, traição, crime de desvios, de usar artimanhas para enganar, isso era banal. Vamos encontrar na literatura espírita até heróis que constam nos livros de história em que cometiam coisas indescritíveis. Tem nome de praça, tem nome de rua, são celebrados. E se a gente for fazer uma história, fazer vasculhar a história espiritual, não eram nada daquilo que a gente pode imaginar, mas que passaram ao largo da justiça humana, que é diferente da divina. Muito pelo contrário, tinham até o reconhecimento público. E isso é a história nossa, é a história das nossas vivências. E aí temos aprendido então que aí nós temos a justiça de Deus sendo colocado à nossa disposição, sendo colocado para que a gente seja um agente ativo desse processo de equilíbrio das forças da natureza, equilíbrio das leis do universo. Então vamos ver que o ambiente em que nos encontramos aqui na Terra, o nosso meio social, nosso meio familiar, que é a primeira célula da sociedade, família essa que seja exemplo ou não, tem equilíbrio ou não, é o melhor lugar em que nós fomos, digamos assim, guindados a exercer o nosso processo de evolução. E vemos que essa justiça, nesta porta aberta ao arrependimento, coloca frente a frente amigos, inimigos, vítimas, algozes, para que façam um ajuste, para que se reequilibrem, para que hajam na verdadeira justiça de Deus, que não é só essa da reencarnação, é o do amor pleno, do amor absoluto. E aí, para que a gente não fique sem um exemplo didático, sempre falamos, encontramos numa das obras do André Luiz a reencarnação do Segismundo, no livro Missionários da Luz, para quem já leu. Então este é um espírito que foi preparado de uma forma exaustiva a sua reencarnação. No mundo espiritual ele tinha se arrependido, digo assim, no mundo espiritual já era um indivíduo de bem, já tinha noção do melhor proceder, mas ele tinha equívocos do passado. E quando há equívocos do passado, a justiça se apresenta, já que o arrependimento já havia sido feito, ele teria que expiar e reparar. Expiar é o sentido de aproveitar aquele ambiente, às vezes até um tanto quanto conturbado, adverso, para que aprenda, para que se supere. E o reparar é a reconciliação. E o Segismundo, o que aconteceu? Numa reencarnação anterior, uma paixão, uma paixão absurda, por uma mulher, ele mata o marido dela. Logo depois a abandona, ela cai na prostituição, morre no prostíbulo, e as vias naturais de todos nós é o desencarne. Ao desencarnar, está um trio nutrindo um ódio tremendo um pelo outro, desequilíbrios indescritíveis, ao ponto de que tudo passa.
a luz, né, a lucidez, melhor dizendo, né, ela surge. E aí se dão conta que aquilo não tinha sentido. E se aceitam reequilibrar. O Adelino e a Raquel, o Adelino, a vítima, a Raquel, né, a abandonada, que também era vítima, né, e o Segismundo, que foi o assassino. Então, tudo bem, vamos nos reunir numa mesma família. Bom, então, o Adelino e a Raquel vão antes, vão se encontrar, vão estabelecer uma família e vão ter o Segismundo como filho. Então, olha, né, como exercer a justiça de Deus é necessário, mas ao mesmo tempo ela causa uma certa adversidade, ou seja, uma certa dificuldade na execução. Lá estavam, primeiro, entre a teoria e a prática é uma distância inimaginável. No mundo espiritual, tudo perfeito, né? Vamos nos ajustar, sempre se resolver isso. Temos problema do passado, nos reunimos, vamos lá, né? Abraços, né? Beijinhos, abraços, etc. Tapinha nas costas, tudo resolvido. Tá bem. Esse é o planejamento. Esse é tudo. Vai na prática. Quando chegaram aqui os dois encarnados, havia uma relutância, principalmente do Adelino, o que foi assassinado, em recepcionar o filho. Ele criava um mecanismo tal que ele inclusive conseguia esterilizar os espermatozoides, ele não conseguia fecundar, dado esse bloqueio espiritual de rechaçar o novo indivíduo. Aí há todo um trabalho de convencimento espiritual de novo, leva o indivíduo em sono, tenta intuí-lo, vai daqui, vai dali. Aí o outro coitado que tinha que reencarnar, que foi o algoz, ele já estava com ânimo, né? Agora eu vou resolver, já começou a desanimar. Então tudo de novo a espiritualidade agiu. Olha o trabalho que a gente dá para essa turma, né? Olha como a gente dá trabalho. E de novo, ajusta daqui, vai. Agora vai. Renasce o Segismundo. Bom, aí adiante a gente não sabe parte da história, o que aconteceu. Mas numa família, está lá, duas vítimas, embalando como filho, de uma forma afetuosa, de uma forma amorosa, preocupado se tem febre, preocupado se dormiu, né, se tem fome, né, o assassino. O assassino. É ali que está. Então as vítimas vão nutrir amor pelo inimigo. E aí vamos encontrar no Evangelho de Jesus: amai os vossos inimigos. Como é que eu vou amar o meu inimigo? É impossível. Está lá o Adelino e a Raquel amando o inimigo na condição de filho. Na condição de filho. A gente não sabe da história, né? Se foi exitosa, se não foi, se não deu caída, a gente não ficou sabendo. Né? Os informes cessaram por ali. Né? A gente pode pensar, né, daqueles que se superam, né? Daqueles que às vezes tem um pai tem um filho mais rebelde, mas né, continua se superando, continua sendo afetuoso, uma mãe. Aquele filho que às vezes tem alguma resistência ao pai e começa a romper. E tem outros que é aquilo que a gente acontece. Né? Aí as nossas histórias também estão recheadas disso. Né? É o marido que sai de casa, é a mãe que abandona o filho. Não sei o que pode ter acontecido. Mas essas são as variáveis que estão à nossa disposição. Justiça de Deus. E se não der certo? Poderíamos perguntar. Se todo esse planejamento, tudo que foi feito, né, a turma ali desiste, vão ter que refazer mais adiante. Tempo perdido, sim. Né? Talvez vão ficar com mais ódio uns dos outros por um longo tempo, vão ter que se ajustar de novo, mas o trabalho vai ter que ser feito. É da lei de Deus. Reequilíbrio, progresso, justiça. Podemos atrasar? Podemos, como às vezes que a gente faz, mas não exclui que a tarefa em um determinado momento vai ter que ser feita. Então a doutrina espírita, meus irmãos, já concluindo, diferente, né, da forma como se portaram os nossos irmãos naquela época, quem sabe nós, né?
somos reencarnantes, já transitamos por várias vertentes do saber humano, quem sabe era até nós fazendo aquela interpretação no passado, né? Mas hoje a doutrina espírita de uma forma muito mais lúcida, de uma forma lógica, né? Nos chamando à razão, não nos impondo a sua verdade, mas querendo que nós, né, uma vez que entendamos, né, possamos a praticá-lo, dizendo que a justiça de Deus se dá assim, das inúmeras oportunidades de nos reconciliarmos e de refazer a tarefa mal feita. Então sim, né, devemos agradecer por essa oportunidade, né, seja boa, seja ruim, seja com saúde, né, ou não, com condições econômicas ou não, com situações que gostaríamos que fosse diferente, mas é a melhor forma que temos de cumprirmos com o papel que nos cabe. Agradeço a paciência de todos, a oportunidade da casa, agradeço por essa doutrina que nos esclarece e conforta. Damos por encerrado a exposição da noite de hoje, e que assim seja.